Olha, ontem a gente conversou com a dona Maria Sueli Gene, que testou positivo para a Covid-19 e atualmente está curada. Hoje a gente vai trazer mais uma história, pois é, para você aí de casa, de mais uma pessoa que também venceu a doença. É a Natasha Coutinho, está com a gente ao vivo e vai finalizar o nosso Cidade Alerta de hoje dando o exemplo dela, né? Como é que foi exatamente? Primeiro a parte mais difícil, Natasha, que foi a detecção, o tratamento e hoje o alívio de já ter sido curada. Boa noite. Boa noite. Realmente, assim, primeiro eu peguei, né, o Covid num evento, que eu trabalho com eventos, e foi no começo, assim, os sintomas muito leves, tudo, não percebi, e depois de 5 dias eu comecei a ter falta de ar, e aí passou aquele momento do medo de ir para o hospital, depois acabei passando pelo medo e fui. E quando eu fui, eu já estava numa situação um pouco mais séria, precisei ser internada, e foi muito angustiante, né? Estar numa situação dessa não é fácil para ninguém. É muito rápido, né? O processo dessa doença de avanço. E eu precisei ser internada por 2 vezes. Eu fui liberada, depois voltei, tive uma recaída. Então, assim, o meu processo da doença foi mais longo, né? Do que o tradicional. E não precisei usar respirador, graças a Deus. Então, assim, mas precisei de um acompanhamento, precisei de muitos antibióticos, precisei usar a medicação, a hidroxicloroquina, que foi o que me realmente obteve resultado no final, né? Mas foi bastante angustiante, mas eu fiquei bem. Então... E Natasha, ao todo do diagnóstico até o último exame que deu que você estava curada, quanto tempo você enfrentou aí o coronavírus? Olha, na verdade, eu fiquei entre meu primeiro quadro e a minha recaída, até o processo de liberação, realmente, eu acho que eu cheguei a ficar mais de 25 dias implicada nisso, pelo processo da recaída, que já não tinha mais o risco de contágio, né? Mas eu ainda tinha sintomas recorrentes que ficaram pulmonares, e por isso que eu precisei voltar para a hospitalização. Então, eu acho assim, foi praticamente um mês nessa luta. É importante esse depoimento, Natasha, porque varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que conseguem se recuperar mais rapidamente, tem pessoas que demoram um pouco mais, como foi o seu caso, de chegar a quase 30 dias até ter realmente a cura. E você consegue hoje passar qual recado para as pessoas? Infelizmente, muitas pessoas ainda não acreditam na doença e na força, infelizmente, que esse vírus tem. Você, como curada agora, mas que enfrentou um longo tratamento, inclusive com 2 internações, o que é que você pode dizer para quem está acompanhando o Cidade Alerta? Primeiro que eu sou um caso que não tinha nenhuma situação de saúde anterior. Então, quebra esse paradigma que as pessoas pensam que só vai ficar em uma situação mais grave se tiver já um pré-requisito. Não necessariamente. Então, fiquem em casa, né? A gente está chegando no pico da doença, né? Cada vez mais está se aproximando. E eu vejo realmente que as pessoas têm voltado muito às ruas. Eu olho da minha sacada e vejo muita gente. E eu peço que as pessoas se cuidem, confiem em Deus, né? Porque, assim, a gente precisa, nesse momento, também ter paz, tranquilidade, mas fazer as medidas preventivas que são necessárias, né? Porque é um momento que vai passar, mas muitas pessoas vão acabar sendo prejudicadas e nem todas vão ter a possibilidade de se recuperar. Então, é muito sério isso. É bom que as pessoas tenham consciência e se preocupem não só com elas, mas com os outros, né? Perfeito. Natasha, muito obrigado pelo seu depoimento, por topar falar com a gente aqui. Queremos encerrar esse jornal, né, o nosso programa, toda essa semana, com boas notícias de pessoas que passaram e venceram. Obrigado, boa noite para você. Obrigada.